A mediunidade, como que ela se comporta com as crianças? Como eu lido com criança que é médium? Tantas perguntas que batem no nosso dia. Bem, é sobre isso que nós vamos abordar no vídeo de hoje. Vamos falar sobre reencarnações, sobre espíritos, sobre, acima de tudo, sobre mediunidade e como conduzir a mediunidade na infância. Espero vocês. O ser humano tem o dever, o direito e a obrigação de ser feliz. Vocês estão fazendo a parte de vocês? Olá, meus queridos e amados irmãos. Sempre é bom estar com vocês aqui. Mais um dia, nunca sabemos qual dia da semana que é, porque as gravações, quando nós gravamos, a gente nunca sabe muito o dia que vai ser. Porque a gente pega um dia, grava um monte de vídeos, assim, depois vai distribuindo. Mas é muito bacana estar com vocês, é muito bom estar sentado, pensando em conteúdos que possam trazer conhecimento. Acho que pelo Portal Paz, vocês que já conhecem o Portal Paz, vocês sabem que o nosso foco principal sempre é a informação, trazer o esclarecimento. Não curiosidades, mas o esclarecimento. E esse é um ponto muito interessante. E a mediunidade, ela sempre é um assunto muito tocante, principalmente pela questão de eu ter uma mediunidade bastante ostensiva, tanto no desenvolvimento no candomblé, onde eu sou Yaô, e também no próprio espiritismo, onde eu já exerço o papel de médium há mais de 21 anos. Então tem sempre uma curiosidade muito grande em relação aos processos mediúnicos, e as dúvidas é normal surgir. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu gostaria de convidá-los a deixar o like nesse vídeo, a compartilhar, a se inscrever no canal. Temos a possibilidade de você ser membro também aqui e estar junto conosco em mais conteúdos, onde há conteúdo exclusivo para os membros. Mas eu te convido, acima de tudo, a fazer parte de um projeto novo que temos chamado Cortes do Portal. Ali eu me refiro sempre às pílulas da sabedoria, os pequenos trechos que nós retiramos de 2, 3 minutos, no máximo 5 minutinhos, de palavras, de frases, de ideias lindas que os benfeitores nos trouxeram ao longo destes 4 anos de Portal Paz. Então, vá lá, nos ajude e siga Cortes do Portal. Chegando lá, lembra toda aquela regrinha, né? Curte, compartilha, se inscreva, assim você vai nos ajudando muito. Mas bem, sempre como nós olhamos para as nossas crianças, para os nossos filhos principalmente, a gente se depara com a fragilidade daquele corpo. Automaticamente, com a incapacidade do raciocínio, pelo movimento, pelo crescimento do corpo, pelo desenvolvimento do corpo. Então a gente tem a ideia da fragilidade. A gente vê aquele corpinho pequeno em desenvolvimento, a gente pensa eles como frágeis. Nós olhamos todo o processo de desenvolvimento sempre olhando para eles como fragilidade. E em contrapartida a gente chama a inocência desses seres inocentes. Está errado ver isso? De maneira alguma. Realmente esse ponto procede. Agora, para nós estudiosos da espiritualidade, para nós que compreendemos, entendemos os ciclos da eternidade, os ciclos reencarnatórios da imortalidade, então nós percebemos que o termo inocentes já não entra em comum acordo com esta ideia de criança inocente. Por quê?
Porque são espíritos que estão reencarnando, espíritos maduros, espíritos hábeis, ardilosos, inteligentes, sabedores, conhecedores, que estão ali adentrando uma roupagem nova. Então, por mais que o conhecimento apagado, por mais que o conhecimento restrito a informações do desenvolvimento físico daquele ser, ainda é um ser de longa data de existência, de longo período de existência. Então, de âmbito espiritual, a inocência vem por terra. Por que é muito importante falar sobre isso? Sou contra as crianças? Não, muito pelo contrário, eu amo demais as crianças. Mas eu falo isso por ser pai e olhar para os meus filhos, de poder ver que existe em inúmeros momentos o processo da inocência, mas que existe em muitos outros momentos a avidez ardilosa de pensamentos, de ações que tentam ludibriar e trazer informações segundo as suas vontades. Da onde vem isso se não fomos nós que ensinamos? Vem dessas relembranças espirituais que estão ali impressas no espírito. Bem, diante desses dois panoramas, inocente e ser inteligente, que está ali, a gente consegue começar a compreender as manifestações da mediunidade nesses pontos. Por quê? A criança, nos 7 primeiros anos de idade dela, ela passa muito tempo fora do corpo físico. Quanto menor a criança, quanto mais perto do seu nascimento e mais longe dos 7 anos, a criança dorme muito. E o dormir é emancipar a alma, é se projetar do corpo e estar no mundo espiritual. Isto é necessário exatamente para o processo de reequilíbrio daquele espírito que teve que diminuir sua intensidade para que coubesse dentro de um corpo muito pequeno, ou seja, uma modulação, uma transformação no perispírito daquela pessoa, daquele espírito para o perispírito de um ser pequeno, minúsculo, 50 centímetros, como média, 40, 50 centímetros. Um bebê. Um espírito de 1,80 m, 1,90 m, às vezes mais de 2 metros, 1,70 m, 1,50 m, ou seja, independente da idade, entrar dentro de um corpo que agora vai ter 40 a 50 centímetros. Então esta condensação energética ocorre. Para este reequilíbrio, o espírito passa muito tempo dormindo, muito tempo no mundo espiritual, ali nesse processo de preparação. À medida que o corpo vai se desenvolvendo, que as sinapses no cérebro vão se conectando, e é muito bonito olhar para o cérebro de uma criança e ver quando uma sinapse se liga à outra, criando os primeiros caminhos. Ou seja, espiritualmente é muito bonito de ver isso, e um dia eu posso falar sobre esta visão, e a gente começa a ter os contatos imediatos com a espiritualidade. Então nós vemos nossos filhos, nossos netos, nossos amigos, nossos sobrinhos, nossos primos, lembrando muito do contato, de conversar com um amigo, de ter uma lembrança disso, ter uma lembrança daquilo. Às vezes até por uma fragilidade de saúde que a criança tenha, desperte ainda mais a visão do mundo invisível para o mundo material. Essa visão se dá exatamente pelo corpo ter menos aderência do espírito e o espírito estar mais livre, mais projetado. Após os 7 anos, quando se completa o ciclo reencarnatório, que se dá após os 7 anos, a partir dali o espírito está completamente reencarnado. Ainda existem muitos resquícios do amigo invisível. Eu estou falando de âmbito muito geral, não de casos específicos, mas também é até os 9 anos de idade onde esse ponto de mediunidade vai se esgotando e vai criando um período neutro, que é um período da mudança hormonal, das transformações do corpo, das ideias, dos pensamentos, aonde começa a entrar na adolescência e o espírito deixa de ter a influência dos pais, e aonde é muito importante do ano zero, do marco zero, do nascimento, até o início da adolescência, 13, 14 anos, cada vez está mais cedo, mas vamos botar como média.
Até ali, os pais têm uma importância muito grande de educar, de conduzir, de ensinar religiosidade, de passar conceitos religiosos, conceitos humanos. Se não for religioso, também não tem problema nenhum, mas conceitos humanos, conceitos que fazem com que as pessoas eticamente se tornem sempre viáveis e equilibradas, para que quando entre no período da adolescência, então, eles possam trazer as informações contidas, guardadas nas lembranças espirituais, daqueles principais pontos que começam a ser trabalhados como processo reencarnatório. Então tem a informação nova que os pais trouxeram e na adolescência começa essa lembrança, essa memória do que os pais deixaram, impressa, e o download das informações daquilo que eu era, das tendências que eu tinha. Quando essas duas energias entram em conflito, nós começamos aqueles conflitos chatos da adolescência. Mas veja que nesse processo todo nós estamos falando de ligação entre os mundos. Então é muito normal ter isso. Porém, na adolescência isso tende a sumir. E quando isso ocorre, está tudo certo. A criança não deixou de ser médium, o espírito não deixou de ser médium. É porque naquele processo de reequilíbrio isso precisa parar para retornar no momento em que esteja mais equilibrado. Isso como média geral. Já o médium ostensivo, muitas vezes esse ciclo não se rompe. Ele possui a mediunidade desde a infância e segue por toda a sua existência, por todo o seu período, todo o seu processo reencarnado. A nós pais cabe sempre o equilíbrio. Jamais termos o conceito de que a verdade é só aquilo que eu sei. Aí vai depender muito também desse processo de humildade nossa. Se a verdade é tudo aquilo que eu sei, tudo que eu tenho, então tudo que o meu filho, que a minha filha, que aos meus redor, aqueles que estão ao meu redor vivem, não é verdade. Então, se um filho falar, pai, quem é aquele ali? E eu não vejo quem é aquele ali, então não é verdade. Eu não sendo verdade, eu chamo meu filho de mentiroso. Você está inventando, deixe de ter essa mente criativa. Você é criativo demais e faz com isso 2 pontos delicados. Afasta o filho da gente, porque ele não se sente mais segurança em nós. Nós que somos os heróis, os protetores, não podem mais falar, porque se eu sou herói protetor e o meu filho me diz algo, eu passo a transformar ele em segurança e dizer que ele não é igual a mim. Então ele se guarda e se reserva para ele. Ele guarda a mediunidade para ele, ele esconde os fenômenos mediúnicos, apagando nas lembranças maiores que serão colocadas, que é, eu preciso ser um herói como meu pai. Então cabe a nós, pais, nesse momento, o trabalho muito importante de jamais desmentir uma verdade vivenciada por um filho, mas dizer a verdade, que é, perdoe-me, filho, eu não estou vendo. Perdoe-me, filha, eu não estou vendo, mas eu confio em ti, eu sei que você está falando, então me conte como que ele é, me conte como que é as coisas. Ele faz coisas boas, ele faz coisas más, ele te ensina traquinagem, ele te ensina bagunça, porque se ele te ensinar bagunça, nós vamos ter que ensinar ele. Nós vamos ter que ensinar ele a ter respeito, porque tem regras. Nós temos hora, você tem hora para dormir, então ele também vai ter que ter hora para dormir. Ou seja, começa um trabalho de esclarecimento do filho e do espírito. Então os pais começam a ter um direcionamento maior, não excluem o filho da vida e faz com que a mediunidade ali desde criança seja trabalhada com direção, com direcionamento, com equilíbrio e com bom senso. Este é o ponto fundamental para a criança, para o adolescente, para o adulto, para o velho. Mediunidade, equilíbrio, discernimento e esclarecimento. Um abraço grande a todo mundo. Somos co-criadores do universo. E é por isso que precisamos pensar em tudo que vivemos, pois tudo que pensamos ganha forma e realidade. Você é o que gostaria de ter sido?